Olá! Que bom ter você aqui mais uma vez conosco. Somos Tatiana e Manaus de Mello e você está assistindo a mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed. Semente a semente, a cada semana um pouquinho da teologia do corpo para você. Estamos trabalhando sexualidade, afetividade, o plano de Deus para que a gente descubra a felicidade e o amor. Nós estamos no segundo ciclo de catequeses de São João Paulo II sobre o amor humano e trabalhando justamente a redenção do coração. Eu queria começar com uma passagem bíblica que inspira essa catequese que nós vamos trabalhar hoje, que está na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículos 16 e 17. São João vai falar sobre a tríplice concupiscência. Hoje, então, a gente vai tentar pensar um pouquinho juntos, refletir sobre como o pecado começa a ser muitas vezes gestado lá no nosso coração. Por isso mesmo é que Jesus quer converter, redimir o nosso coração. Ou seja, ele quer começar uma mudança de dentro para fora, para que essa mudança seja verdadeira, duradoura e eficaz. Afinal, o que Deus quer é a nossa conversão. Ele quer que a gente viva em comunhão com Ele. Não é como uma lei de cima para baixo, mas é uma lei que brota do nosso coração. Jesus quer nos relembrar isso. A passagem que São João Paulo II nos convida a refletir começa assim. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E nessa passagem, o Papa São João Paulo II traz para nós justamente essa diferença e essa diferenciação que o escritor bíblico fala da origem da concupiscência. No encontro passado, a gente refletiu sobre aquela palavra que Jesus falou quando disse que o adultério já é cometido no nosso coração quando a gente olha para uma mulher já com desejo libidinoso. Né? São essas as palavras mais comuns que são utilizadas nas Escrituras. E esse olhar, essa forma de encarar, já é uma ruptura no nosso coração, na nossa proximidade com Deus e a nossa aproximação com as coisas do mundo. Por isso que o Papa São João Paulo II se liga, né, e se aproxima dessa passagem dizendo que o que vem do Pai e o que vem do mundo são coisas completamente diferentes. E a origem da tríplice concupiscência é o mundo, porque Deus deixou de estar presente ali. E essa é a grande preocupação que o Papa São João Paulo II quer para cada um de nós, fazer com que a gente possa se separar e enxergar que essas três concupiscências, que são as concupiscências que nos levam a pecar. Lembra que no final do encontro passado a gente chamou a atenção do nosso olhar, que a gente esteja atento para o nosso olhar, não só para aquilo que nós enxergamos, mas para que nós também, quando formos olhados e enxergados por alguém, para que também não sejamos motivos de queda. Essa tríplice concupiscência, que é a concupiscência da carne, do adultério, que é a concupiscência dos olhos. Lembra que Jesus falou que quem olhar, e a concupiscência da riqueza, é uma concupiscência ligada às coisas materiais, separando das coisas espirituais. Então essa tríplice concupiscência provém do mundo. E o Papa São João Paulo II quer chamar a atenção que essas coisas que provêm do mundo não são as coisas que deveriam ser aquelas que se aproximariam de nós. E elas têm origem lá naquele momento em que Adão e Eva pecaram
ao pegarem o fruto que Deus tinha orientado para que eles não pegassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse é o ponto de partida para que a gente estivesse se afastando de Deus e se aproximando do mundo, se aproximando das coisas materiais. Por isso que nessa passagem de 1 João 2, na própria passagem já é dito, essas coisas não provêm do Pai, mas do mundo. E esse mundo, lembrem que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou foi bom. O mundo era bom. Tudo que Deus criou, no paraíso, o homem e a mulher viviam em plena harmonia, na felicidade, com todos os dons. Então, o mundo era bom. Quando São João Paulo II vai trabalhar essa passagem da primeira epístola de São João, ele explica para gente que vem do mundo e não vem do Pai. Você pode pensar, poxa, mas lá no Gênesis, né? A palavra de Deus diz que tudo que Deus criou era bom. Então o mundo era bom. Então por que São João faz essa oposição? Não, isso vem do mundo. A concupiscência, a maldade vem do mundo e não vem do Pai. Realmente, no princípio, tudo que Deus criou era bom. O mundo era bom. Só que é interessante a gente perceber que justamente naquele momento crucial, que foi o momento em que, infelizmente, o pecado entrou no mundo, a gente vê que o ser humano fez como que uma escolha. Ele teve que escolher Deus ou alguma coisa que o mundo criado por Deus oferecia. E a gente sabe que na história, infelizmente, o ser humano escolheu o mundo e não Deus. Então, quando São João fala que vem do mundo e não vem do Pai, começa aí, vamos dizer, essa oposição entre o pecado associado às coisas do mundo, o que não deveria ser assim, porque o mundo foi criado para ser bom, em oposição a Deus, que é de onde vem toda a bondade e o sumo bem. E aí Jesus quer trazer para nós o que o Papa São João Paulo II fala sobre a verdade do homem. Porque se nós cremos efetivamente que viemos de Deus e para Ele retornaremos, essa quebra, como a Tatiana falou e o Papa São João Paulo II também acentua, é uma quebra que faz com que a gente perca até, vamos dizer assim, o caminho da nossa santidade. Porque perder essa ligação com Deus faz com que a gente se afaste da nossa origem, que é em Deus. Quando o homem peca, lá no início da criação, o Papa São João Paulo II fala e traz uma reflexão muito bonita. Ele diz: apesar de São João, na primeira epístola, ter escrito que aquela concupiscência não dizia respeito às coisas do Pai, mas que vinham do mundo, o Papa São João Paulo II fala, né? São João, nessa primeira epístola, escreveu há tanto tempo, mas quando ele escreveu, aquele mundo lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele mundo que Adão e Eva pecaram, se tornou realidade lá naquele momento, apesar de ter sido escrito tanto tempo depois por São João na sua epístola. Porque naquele momento houve exatamente essa quebra dessa ligação onde nós vivíamos nessa presença constante e completa do Pai. E o próprio Papa São João Paulo II continua: isso aconteceu por uma escolha livre do homem, ao optar por pecar, ao optar por se afastar de Deus. Não foi Deus que o obrigou a fazer isso, mas foi o próprio homem que decidiu. E assim é a decisão que cada um de nós faz toda vez que a gente abraça as coisas do mundo em detrimento das coisas que provêm do Pai. E ele chama uma atenção também para uma outra coisa, que é o olhar do homem, que esse olhar que também leva a pecar, que é um olhar
de desejo, retomando a questão que a gente viu no último encontro, falando, por exemplo, do adultério. E a gente já falou aqui, principalmente quando a gente meditou lá no comecinho sobre o amor e responsabilidade, desse desejo que cada um de nós tem, e o Papa São João Paulo II falava lá no Amor e Responsabilidade, que é um desejo natural nosso. Nós sempre desejamos o bem, desejamos nos aproximar de Deus. Então esse olhar de desejo do homem em relação à mulher, que precede o adultério, que Jesus falou naquela passagem, é algo que faz parte também da natureza do homem. Mas que, infelizmente, é deturpado pelo pecado. Ou seja, o desejo em si mesmo, ele não é mau. Mas olhar para desejar, olhar com desejo libidinoso para alimentar a luxúria, é como se o olhar libidinoso fosse justamente o contrário da gratuidade do dom. Então, não ver o outro e nem me ver como um dom, mas olhar para o outro com interesse, com cobiça, querendo tirar vantagem para algo que vai me satisfazer. Essa é a questão do desejo. O desejo em si não é mau. Deus colocou no nosso coração o desejo, porque afinal de contas amar é desejar. É desejar o bem do outro, é desejar a felicidade do outro. Só que quando a gente deturpa esse desejo, aí é que as coisas começam a ficar ruins. Em 2018, a gente teve a graça de trazer aqui para o Rio de Janeiro um evento grande, vieram pessoas de outros estados e até de outros países. Nós trouxemos o Christopher West, que é o maior teólogo, enfim, que trabalha com a teologia do corpo, e ele falava justamente sobre essa questão do desejo. Ele tem um livro que fala sobre o desejo, que é o Enchei Esses Corações, e nesse livro ele fala que o desejo vem da junção de duas palavras, decidere, em latim, decidere, e sidere, talvez a gente não entenda muito bem, mas a gente ainda usa um pouco disso, ainda tem um resquício disso na nossa língua portuguesa, por exemplo, quando você pensa no espaço sideral. O que é o espaço sideral? É o lugar onde ficam as estrelas. Sidere é estrela. Então, decidere é a direção, decidere é ir para as alturas, ir para o espaço. O nosso coração foi feito para alçar voos grandes. Por isso é que o desejo é uma coisa que move tanto a gente. Mas a grande questão é como nós temos vivido os nossos desejos. Nós os controlamos e somos capazes de utilizá-los para irmos para o espaço, para irmos para coisas mais altas, mais elevadas, para o bem, ou estamos virando esse foguete que deveria levar a gente para Deus, que deveria levar a gente para o espaço, estamos virando para a terra e nos afundando num poço de lama. Com a mesma força que o foguete leva a gente para o espaço, ele pode levar a gente para o buraco. Então, a grande questão é como podemos educar os nossos desejos para que eles nos levem para os pontos mais nobres, para os valores mais elevados. Esse é o caminho que a teologia do corpo quer nos convidar a fazer. Essa mudança interior profunda que vai trazer uma verdadeira mudança de vida mesmo. Com isso aqui a gente pode fazer um pequeno paralelo, né, com o potencial. Quando a gente fala de potência, a gente pode falar do potencial que cada um de nós tem. Potência, se você aplica uma determinada potência num carro, num foguete, num avião, a potência, uma vez aplicada, ela tende a ser constante. É uma potência que vai mover algo. É a potência que vai mover o carro. Se eu acelero permanentemente um carro e mantenho meu pé ali certinho, eu estou aplicando uma potência, uma certa força para mover. Agora, só potência é suficiente? Porque se eu aplico uma potência, se eu acelero o carro, piso fundo lá no acelerador,
e solto o volante, o que vai acontecer? Eu vou me esborrachar numa parede, num portão, em algum lugar, e de nada vai ter adiantado toda aquela potência se eu não tenho controle sobre essa potência. Você jamais vai conseguir chegar ao seu objetivo, ao seu destino. Você pode estar a 200 por hora, mas vai te levar para a perdição. Por isso que tem muita gente que às vezes sofre muito com essa potência, mas o problema não é a potência, o problema é a gente saber direcionar a nossa potência, saber direcionar o nosso amor para que a gente não se esborrache, para que a gente não quebre a cara com aquela potência. E potência tem relação com o potencial que cada um de nós tem. E nós temos o potencial à santidade. Cada um de nós, pela nossa origem divina, o potencial da santidade reside em cada um de nós. Basta a gente transformar esse potencial em potência, em força, mas saber direcionar ele para Deus e tirando o foco do mundo. E por isso que a gente vem trazendo essa reflexão. Isso provém do mundo, isso provém do Pai. Isso provém do mundo, isso provém do Pai. Esse foi o grande erro, talvez, do pecado original. Adão e Eva, eles colocaram em dúvida o amor de Deus e preferiram escolher o mundo. E aí nós estamos até hoje sofrendo isso. É o que São João Paulo II chama, né, nesse período dos ciclos, nós estamos analisando o homem histórico. Ou seja, o ser humano que vive na história do pecado, porque a gente não lembra o que é nós não termos pecado e não sermos ameaçados pelo pecado. Nós estamos hoje aqui falando da concupiscência. A concupiscência é essa herança que o pecado deixou em nós. Ela não é o pecado ainda, mas ela é aquela má tendência, aquela inclinação que a gente tem para muitas vezes procurar o mal, procurar o pecado, que foi exatamente o que Adão e Eva fizeram na hora de escolher. Duvidaram do amor de Deus. A serpente, gente, ela só plantou no nosso coração a dúvida. Mas a gente poderia ter dito não, porque nós somos livres, como Deus é livre. E colocou essa característica em nós, a gente poderia ter dito não. A gente poderia dizer não, eu não acredito em você. Quem é você? Quem é você? Eu acredito no meu Deus que me criou, que cuida de mim, que me deu tudo isso aqui. Eu só não posso comer daquela árvore. Vejam como a serpente ela coloca em dúvida. Ela fala, é verdade que vocês não podem comer nada, não usufruir de nada disso aqui que Deus... Ela planta no nosso coração a dúvida e infelizmente a gente cai. Muitas vezes, eu diria todas as vezes, é esse o único artifício que a serpente, que o mal tem, plantar a dúvida em nós. Ah, você vai continuar fazendo isso? Isso não vai dar em nada. Você vai insistir em fazer jejum, rezar, ir à missa, ler a Bíblia. Isso aí não vai dar em nada. Isso aí não serve para nada. Vai viver a tua vida. Você acha que Deus se importa com você? Essa é a dúvida que a serpente planta no coração de cada um de nós. E esse desejo que a gente tem das coisas do alto, a gente acaba transferindo para coisas passageiras, para o mundo. E aí a gente acaba deixando a concupiscência dominar a gente. Essa concupiscência é uma verdadeira falta, né? Falta da integridade da nossa integralidade. Um outro exemplo muito concreto que o Papa São João Paulo II traz para a gente, também lá da narrativa do Gênesis, era que Adão e Eva, depois de pecarem, se esconderam e Deus, quando pergunta por eles, eles respondem, estamos aqui escondidos, né? Adão fala, estou escondido porque estou nu. E a própria passagem fala que antes eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Qual era a grande diferença? Não se envergonhavam, apesar de antes estarem nus da mesma forma que estavam agora, porque antes, quando um olhava para o outro, via o potencial, via a pessoa ali presente na sua integridade, na sua integralidade. A partir do momento que há essa quebra, essa ruptura, onde o divino
e o espiritual é separado do material, eles passaram a só enxergar a carne, só passaram a enxergar o corpo. E isso gerou uma vergonha. E no encontro que a gente vai ter mais para frente, a gente vai refletir e meditar um pouco mais sobre essa vergonha. Mas a grande origem da vergonha está aí, nessa ruptura do espiritual com o material, e que aí sim eles sentiram vergonha porque olhou para o outro, não conseguia enxergar uma pessoa, mas só enxergava um pedaço de pedaços, carne. né, órgãos, e aquilo gerava vergonha porque você não via a pessoa. Então vejam como que não enxergar uma pessoa na sua integralidade, na sua integridade, em todas as suas dimensões, deve gerar vergonha mesmo, porque a gente não vê o valor que aquela pessoa tem. A gente trazendo isso para a nossa realidade, quando eu olho para alguém e só o considero importante porque ele tem dinheiro, eu estou deixando de considerar essa pessoa na sua integridade, porque eu só estou olhando a parte material dela. Levando para o lado da sexualidade da mesma forma. Quando um homem olha com um olhar libidinoso para uma mulher, acontece a mesma coisa, porque ele separa a parte material da parte espiritual, deixando de ver aquela pessoa na sua integridade. Isso gera a vergonha, como gerou em Adão e Eva lá no começo da história da salvação. Então, no nosso próximo encontro, vamos trazer essa questão da nudez e a perda do sentido do que antes a gente já tinha estudado, que era a nudez original, que revelava a pessoa por inteiro, e a vergonha. Você já sentiu vergonha alguma vez na sua vida? Eu aposto que sim, né? Todos nós. Quem nunca sentiu vergonha do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, psicológico? É ou não é? Nem sempre a vergonha é material. Muitas vezes ela é interior, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão no nosso próximo episódio. E para hoje, nós queremos pedir a Deus, sair desse nosso breve encontro, ainda que virtual, pedindo a Deus que nos ajude a fazer boas escolhas. Que os nossos desejos não nos traiam, mas que nós saibamos tomar as rédeas, o volante do desejo e direcioná-lo para o bem, para o infinito, né? A gente quer agradecer mais uma vez a sua companhia. Deus te abençoe. E se você puder, compartilha esse link para que outras pessoas também possam conhecer essa beleza que é a teologia do corpo. É Seed by Seed, é uma sementinha a cada programa. Até a próxima.